Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Então, uma paz do Senhor Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, esteja com todos os irmãos nessa hora e também com os amigos da Palavra de Deus. Nós já estamos avançando no estudo da lição da Escola Sabatina. Essa lição ela tem por título geral Vida do Cristão. E aí nós estamos avançando para a lição 13 já. As duas lições anteriores falaram do vestuário e mais antes falando do lar, do cuidado dos filhos e assim por diante. Então o assunto de hoje é preservando a pureza. E o verso áureo, que nós também entendemos por verso de ouro, principal do estudo, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbio 4, 23. Então, onde é que surge? Todas as coisas. Na mente, o coração é o que sente. E aí, então, Jesus mesmo, ele diz que ali procede muita coisa má, dos maus pensamentos, dos desígnios maus do coração. Na primeira pergunta, nós lemos assim: a fim de que os filhos tenham pureza de vida, como os pais devem se manter. No livro de Gênesis, capítulo 39, verso 9. Porém, ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Aqui nós não vamos ler a história toda, mas está falando da história de José, quando a mulher de Potifar tenta-o. Alguns dizem até que essa Potifar era eunuco. Não temos ainda uma prova cabal, mas pode ser que sim. E essa mulher, então, se ofereceu a ele. Importante que aqui, em Gênesis, está falando de José, e ele fala que era um pecado isso, se ele ficasse com ela, porque ela era mulher do Potifar. Mas ainda não tinha sido dado os 10 mandamentos. 10 mandamentos a gente vai ler lá em Êxodo, capítulo 20, lá no monte Sinai é que dá os 10 mandamentos. Mas será que eles conheciam oralmente? Abrão, Isaac, Jacó iam passando de pai para filho? Claro que sim. E Jacó passando para os seus filhos também os 10 mandamentos. Então ele disse que não ia fazer isso porque ele cometeria tamanho pecado. O outro texto, para entrar mais direto no assunto da pureza de vida, nós vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, e o verso de 1 a 9. Para nós, como movimento adventista naturista sétimo dia, eu vou contar a história logo em seguida, foi um divisor de água. Daquilo que nós tínhamos aprendido de alguns pastores, de alguns líderes das igrejas que nós pertencíamos. E esse texto, então, foi o que libertou a mente de alguns que vieram também com esses pensamentos errôneos sobre a questão sexual. Então, o texto que nós vamos ler aqui fala assim: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência
e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria eu que todos os homens fossem como eu sou, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma forma, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e viúvos, que lhes seria bom que ficassem como eu sou, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Logo no começo do nosso movimento, como eu citei agora há pouco, alguns influenciados por líderes vieram com certas ideias com relação ao assunto do sexo e do casamento, ao ponto de alguns jovens inquirirem e perguntarem: irmão, então não pode mais casar? Não pode casar. E então o contato é só para procriação. Então aqui o texto está falando tudo ao contrário. Eu lembro que ainda na igreja que nós estávamos, eu estava na capital, em São Paulo, meu carro deu um problema, e um líder da igreja muito conhecido, claro que eu não vou ficar citando o nome, já falecido, me ensinou, me levou até uma oficina. E lá nessa oficina ele tentou introduzir esse assunto na minha cabeça. Eu era jovem, casado de novo, e ele veio com o assunto então nós chamamos de carne santa, mas a carne santa ela tem vários aspectos, não é só a questão sexual. Mas por um dia, mais ou menos, quase um dia, nós ficamos ali até consertar, e ele praticamente tentou me iludir, vamos dizer assim. E eu fiquei muito pensativo com o que ele trouxe. E aí eu descobri que tinham outros, inclusive pastores, que tinham o mesmo pensamento. Um lá do Paraná e o outro ficava mais na capital. Até o ponto dele falar muito sobre isso, que era só para procriação, e uma irmã então veio reclamar para ele. Irmão, mas como vencer isso? Ele falou: para vencer isso é com o joelho no chão. Então nós sabemos que foi um mau ensinamento. E a nossa primeira lição no movimento separado foi Mártires da Fé, de 6 meses. E logo em seguida nós fizemos uma lição falando sobre pérola de grande preço. A primeira parte falando sobre justificação, atração do Espírito Santo, arrependimento, perdão, entrega e assim por diante. E a segunda parte sobre santificação. E entrou o assunto da pureza de vida nessa lição. Por que entrou? Nós estávamos numa reunião de nós que tínhamos sido excluídos, e como veio algumas pessoas que nem eram praticamente ligadas a nós totalmente, mas queriam influenciar a mente dos nossos irmãos, e nessa reunião um irmão Jorge Agarde, fizemos uma roda assim, lá na propriedade do irmão Antônio Costa, onde era a editora, e ali então esse irmão leu o que eu acabei de ler. O que fala aqui? Fala que não pode? Que é só para procriação? Não, o texto fala que não os desfraudeis um ao outro, senão por mútuo consentimento por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Incontinência, o desejo sexual exagerado. Então agora ele fala que ele falou isso, o apóstolo Paulo, como por permissão e não por mandamento. Então o apóstolo Paulo estava explicando na igreja e para cada um de nós que a mulher tem um período fértil e não fértil. Eu não vou me aprofundar nisso daí. Eu vou ler a nota, e a nota era mal entendida também por alguns, e aqui nós vamos ver que é diferente que foi escrito. Na primeira parte, orientação à criança 114. Os pais e os tutores devem manter eles mesmos pureza de coração e de vida, se quiserem que os filhos sejam puros. Devem dar a necessária instrução e, além disso, exercer contínua vigilância. Cada dia, novos pensamentos despertam na mente dos jovens. Fazem-se novas impressões em seu coração. As associações que formam, os livros que leem, os hábitos que acariciam, todos devem ser vigiados. Por quem? Pelo pai, pela mãe, pelo responsável, pela igreja. E aí o outro texto, segundo testemunho para a igreja, 472, primeiro testemunho celeste 267, muitos pais não obtêm o conhecimento que deviam em sua vida matrimonial. Não se guardam para que Satanás não se aproveite deles, controlando-lhes a mente e a vida. Não veem que Deus requer que eles controlem sua vida matrimonial, evitando qualquer excesso. Então era isso que o Espírito de Profecia falava, e alguns elementos, algumas pessoas pegavam esses textos e torciam ele, entendido de uma maneira errônea. Então aqui nós vimos que o que Ellen White estava escrevendo, e por inspiração, que era a questão de evitar qualquer excesso, falando para os casados. Aqui atrás também, no texto da Bíblia, que nós lemos, o apóstolo também aconselha, se a pessoa solteira ou viúva viver abrasado, é melhor então que se case. Mas ele diz, era preferível que fossem como eu sou. Avançando um pouco mais, diz assim a pergunta: que cuidado especial os pais devem ter para evitar que os filhos se corrompam? Então, Provérbios 3, verso 33. A maldição do Senhor habita na casa dos ímpios, mas a habitação do justo ele abençoará. Então, está bem claro aí que pode haver uma maldição, mesmo que a pessoa ache que é um cristão. E aí o conselho, a pergunta lá atrás foi o auxílio para ter pureza de vida, os pais precisam o quê? Também ter pureza de vida. E agora, que cuidado os pais devem ter? Se os pais desejam que os filhos sejam puros, devem rodeá-los de companhias puras, que Deus possa provar. Esse texto está no Christian Temperance and Bible Hygiene, 142. E o outro texto, orientação à criança, 114. Com que cuidado devem os pais proteger os filhos de hábitos descuidados, frouxos, corruptores? Pais e mães, reconheceis a importância da responsabilidade que sobre vós repousa? Permitir que vossos filhos andem em companhia de outras crianças, sem estar de presente para saber que espécie de educação estão recebendo? Não os deixeis sozinhos com outras crianças. Dai-lhes o vosso cuidado especial. Sabei cada noite onde estão e os que estão fazendo. São puros em todos os seus atos? Foram por nós instruídos nos princípios de pureza moral? Esse texto saiu também no manuscrito, página 119, manuscrito 119 de 1901.
Na terceira pergunta, lemos assim: como era o procedimento da irmã White nesse sentido? Ela deu o conselho e como que ela fazia. Então, primeiro nós vamos ler aqui Provérbio 4, verso 13. Lemos assim: pega-te à correção e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Falando da correção. E o texto, ela escreve da experiência dela. Orientação à criança, página 114. Também foi tirado do Solemn Appeal 56, possivelmente um folheto. Vizinhos podem permitir aos filhos virem à nossa casa passar a tarde e a noite com vossos filhos. Eis aqui uma prova e uma escolha para vós. Correr o risco de ofender os vizinhos, enviando seus filhos para casa, ou agradar-lhes, deixando-os dormir com vossos filhos, e assim expondo-os a serem instruídos naquele conhecimento, que para eles seria uma maldição por toda a vida. Para evitar que meus filhos se corrompam, não lhes tenho permitido dormir na mesma cama, ou no mesmo quarto com outro menino, e quando a ocasião exige, ao viajar tenho feito para eles uma cama humilde no assoalho, de preferência a tê-los dormindo com outros. Tenho procurado evitar que andem em companhia de meninos grosseiros e rudes, e lhes tenho apresentado incentivo para lhes tornar a ocupação em casa alegre e feliz. Outra pergunta, pergunta 4. Como desviaremos as crianças da corrupção moral? Provérbio 8, 12, primeiramente. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência ou conhecimento dos conselhos. Texto do Espírito de Profecia e Orientação à Criança, 116, tirado de Good Health, janeiro de 1880. Se na tenra infância a mente dos filhos se encher de imagens agradáveis de verdade, de pureza e bondade, formar-se-á um gosto pelo que é puro e elevado, e sua imaginação não se tornará facilmente corrompida ou poluída. Ao passo que, seguindo o procedimento oposto, se a mente dos pais se demoram continuamente sobre cenas baixas, se sua conversa se prolongar sobre aspectos objetáveis de caráter, se formam o hábito de falar, queixando-se do rumo que outros têm seguido, os pequeninos tirarão lições das palavras e expressões de desprezo e seguirão o pernicioso exemplo. Como a nódoa da lepra, o mal impresso, a ele se apegará na vida posterior. Quinta pergunta: o que tem sido a causa de degeneração da raça humana? As lições que nós temos estudado, geralmente a gente faz em dois, justamente com meu filho Matheus Gustavo, e aí então um ajuda o outro na hora de procurar os textos. Aqui então eu estou fazendo tudo sozinho, então eu estou aqui em Romanos 1, 24 a 26. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, Paulo foi muito pesado aqui. E aí eu queria salientar que uma vez, quando eu falei da lição, a segunda lição lá de trás,
lá do movimento nosso, e uma pessoa veio e me procurou e falou assim para mim: para que você puseram isso na lição? Não é muito pesado esse tema? Eu falei: pode ser muito pesado, mas é o que está escrito. O que eu acabei de ler de Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala aqui de paixões infames, mulheres mudando o seu modo de agir na questão sexual, e tudo está na Bíblia, e também no espírito de profecia. Mais tarde, bom, isso eu falo lá no tempo da segunda lição, nós estávamos procurando corrigir erros doutrinários, defeitos, ideias errôneas na época. Mas a pessoa ficou assustada: para que tanta coisa? Até naquela época nós pusemos uma pergunta sobre Onã. Ali também em Gênesis fala de Onã. Ali tinha a lei do levirato, o irmão dele morreu de uma maneira trágica, e ele devia então ficar com a viúva e continuar a herança de filhos. Mas ele, de uma maneira desonrosa a Deus, ele agia de forma diferente e não procurou desenvolver uma prole ou a herança do seu próprio irmão, que era o que estava na lei do levirato. E ele também foi condenado por Deus. Daí que os católicos, principalmente os padres no passado, usavam esse assunto de Onã e cravaram uma frase, onanismo, uma palavra, onanismo, por causa do assunto de Onã. E aí a questão do vício solitário, que nós vamos entrar agora, ficou como onanismo também, mas é uma coisa um pouco diferente da outra. Mais tarde, essa mesma pessoa, depois de muitos anos, acho que faz nem um ano, chegou para mim e falou assim: realmente uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha na vida, há um perigo muito grande dela praticar o vício solitário. Também aqui, a irmã White, aliás, o apóstolo Paulo falou das mulheres mudando seu procedimento. Nós não vamos entrar em detalhes, mas o lesbianismo está muito forte hoje, na internet, nas escolas, na rua, na convivência, e tem até lojas que vendem produtos para incentivar mais essa área. Então, a permissividade aumentou tanto, já no passado era assim, e agora ela continua com mais ênfase, com mais maldade, com novos meios, com novas invenções para o mal. Então aqui fala o que tem sido a causa de degeneração da raça humana, na quinta pergunta. A corrupção moral tem feito mais do que qualquer outro mal para causar a degeneração da humanidade. É praticado um alarmante grau e traz doença de quase todas as espécies descritas. Mesmo criança nascida com irritabilidade natural dos órgãos sexuais encontram alívio momentâneo em tocá-los, o que apenas aumenta a irritação e leva à repetição do ato, até estabelecer-se um hábito que aumenta com o crescimento. Em outro lugar, a irmã White falou que esse hábito leva muitas à loucura. E os inimigos do povo adventista falaram que, quando a irmã White escreveu essas coisas, ela não tinha base científica. Hoje a ciência chega à conclusão que nessa maneira de abuso, mesmo entre casais, perde-se em grande quantidade um mineral que chama zinco, que é o que produz o elemento da procriação. E a falta desse zinco vai causar transtornos
mentais, muitas vezes, a pessoa fica desequilibrada. E o vício vai aumentando cada vez mais. Nós sabemos de pessoas que chegam realmente à loucura. Outros chegam a ser hospitalizados. Sabemos de casos assim. A pessoa chegou a sangrar sangue mesmo, perder sangue de tanto que exagerou na questão. Então essa é a situação do mundo que nós estamos vivendo. Por isso que lá atrás ela vem falando, você tem os filhos, então você cuida dele, vê onde que eles estão, o que eles estão fazendo, o que eles estão lendo. Hoje a facilidade de leitura pornográfica é muito forte. E também os vídeos, as cenas terríveis de homossexualismo também. Aí então na sexta pergunta fala assim, por que os filhos também demonstram tendências sensuais muito fortes? Aí nós vamos de novo em Romanos 7, verso 5, que diz assim, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem frutos para a morte. Certa vez eu li no livro do Luiz Cuny, quem quiser pode ler ali também, A Cura pela Água. Ele diz que em muitos casos, filhos são gerados mesmo na noite de núpcia, quando a pessoa estava embriagado da festa, do casamento. E se naquela hora gerou um filho dessa maneira, nessa situação, esse filho vai receber uma carga muito forte. Ele escreveu desse jeito, quer dizer, você aceita, se quiser, se acha que não é, tem todo o direito, mas pais viciados em droga, ou viciados em bebida, ou em cigarro, em outros tipos de vícios, eles vão, de uma forma ou de outra, passar para seus filhos. Então, anota aqui, está no segundo testemunho para a igreja, 391, e orientação da criança 442. Geralmente, os pais não suspeitam que os filhos compreendem algo a respeito do vício. Acham que o filho é inocente. Em muitíssimo caso, são os pais os verdadeiros pecadores. Têm abusado dos privilégios matrimoniais e pela condescendência fortalecido suas paixões sensuais. E ao se fortalecerem essas, têm se enfraquecido as faculdades morais e intelectuais. A espiritualidade tem sido superada pela sensualidade. Nascem crianças com tendências sensuais grandemente desenvolvidas, tendo-lhes sido transmitido o próprio retrato do caráter dos pais. Os pecados dos pais serão visitados sobre seus filhos, pois os pais lhes têm dado o estigma das próprias tendências licenciosas. Então, lá atrás, nós estávamos lendo da criança, pequeno ainda, ele já se toca e já começa a ficar excitado e ele continua fazendo isso, aumenta a irritação ou a excitação, até que mais jovem ele se torna um viciado. Então, aqui fala que os pais são os culpados, muitas vezes, de gerar filhos dessa maneira. É bem o que eu falei agora do Luiz Cuny no livro Cura pela Água. Na sétima pergunta diz assim, até mesmo que classe de pessoas são escravos do vício solitário? Então eu pergunto para os irmãos, tem necessidade um tema desse ou devia deixar passar por alto, não mexa nesse ponto, que ele é um tabu? Ou o que foi escrito na Bíblia e no Espírito de Profecia é para nosso conhecimento e clareza? Aqui então, Provérbio 11, verso 20, lemos assim,
Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Então nós vamos agora à nota da pergunta 7, que está no segundo testemunho para a igreja 468, orientação à criança 442. Tem-me sido mostrado, o que foi a pergunta? Até mesmo que classe de pessoas são escravos do vício solitário. Aí ela começa escrevendo: tem-me sido mostrado que pessoas de comportamento aparentemente bom, que não tomam injustificável liberdade com outro sexo, não fica assediando ninguém, eram culpados de praticar o vício secreto quase todos os dias de sua vida. Não se tem afastado desse terrível pecado, mesmo durante as mais solenes reuniões. Tem ouvido os mais solenes e impressionantes sermões sobre o juízo, que pareciam colocá-lo diante do tribunal de Deus, fazendo-os temer e tremer. No entanto, mal passado 1 hora, continuam essas pessoas em seu pecado favorito e fascinante, corrompendo o próprio corpo. Eram tão escravas do terrível crime que pareciam destituídas de poder para controlar suas paixões. Enquanto eu estava lendo aqui, está num testemunho, irmão White chegou num determinado lugar e aí um homem soube que ela apareceu ali, ele era da igreja, e pediu que ela fosse até lá. Ele estava muito mal de saúde, seus pulmões estavam bem deteriorados, ele já não tinha mais força. E ele chamou ela ali e pediu que orasse por ele, que ele queria então a recuperação. De repente a irmã White paralisou, sentiu algo no coração, não foi assim alguém que veio, o Espírito Santo falou, não ora. Ela sentiu no coração que não deveria orar, conversou bastante com ele e foram embora. Na noite, naquela noite, ela teve uma visão do estado daquele homem, da situação precária da saúde dele, por quê? Aí então ela viu que o problema dele era justamente o que nós acabamos de ler, o vício solitário, o vício secreto. E ela volta lá no outro dia e dá uma demonstração muito séria para ele. Pergunta 8. Como o conhecimento desse vício tem se espalhado? Então nós vamos ler agora Provérbios 10, 23. Lemos assim: Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem entendido, o mesmo é ser sábio. Então, o homem entendido, o divertimento dele é ser sábio, e do ímpio, o tolo, o divertimento dele é praticar a iniquidade. E aí a pergunta foi: como o conhecimento desse vício tem se espalhado? Orientação à criança 443. Os que assim se têm tornado tão completamente firmados nesse vício destruidor da alma e do corpo, raramente pode descansar, enquanto sua carga de mal secreto não é comunicada àqueles com quem se associam. Desperta-se a curiosidade, e o conhecimento do vício é passado de jovem para jovem, de criança para criança, até dificilmente encontrar-se um que ignore a prática desse pecado degradante. Então, que jeito que é passado? Que jeito o conhecimento é espalhado? Um jovem que tem o vício, ele ensina para outro, uma criança que tem ensina para outra, e aí o mal vai alastrando, vai se corrompendo cada vez mais. Acabamos de ler agora que o divertimento do tolo é praticar a iniquidade. Na pergunta 9 diz assim: quantos males o vício secreto acarreta? Aí nós temos aqui Provérbio 11, verso 21. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente do justo escapará.
Então, tudo isso que a pessoa semeia, um dia colherá. Então, agora a orientação à criança 444, o texto é tirado do Appeal to Mothers, apelo para as mães, número 18. Se a prática é continuada nas idades de 15 anos e daí para cima, o organismo protesta contra o prejuízo já sofrido e continua a sofrer, e os fará pagar a pena da transgressão de suas leis, e especialmente nas idades de 30 e 45 anos, por muitas dores no organismo e várias doenças, tais como afecções do fígado, dos pulmões, neuralgia, reumatismo, afecções da espinha, enfermidades nos rins e tumores cancerosos. Alguns dos delicados mecanismos da natureza cedem, deixando uma tarefa mais pesada para os restantes realizarem, o que lhe desorganiza o delicado arranjo, havendo frequentemente repentina decadência física, cujo resultado é a morte. Então aqui fala dos males na parte física também. Nós já falamos da parte mental, onde falta então o zinco, principalmente, um minério essencial, e aí então, agora afetando o corpo também, como aconteceu com aquele homem, que a irmã White se negou a orar por ele, porque na hora sentiu que não devia, depois Deus então revelou o motivo. A pergunta 10, que é a advertência pesada, a irmã White deu uma jovem do passado. Então aqui aparentemente está se falando só de homem, de jovem, de criança, do sexo masculino, mas a irmã White ela também mandou uma carta para uma moça, uma jovem, e já nós vamos ler o que ela escreveu. Vamos ler primeiramente Provérbios capítulo 4, 24 a 27. Lemos assim: desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios, seus olhos olhem direito, as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então vamos lá, a recomendação e a admoestação. Aquela jovem, segundo testemunho para a igreja 559, orientação à criança 453. Sua conduta não tem sido pura, modesta ou conveniente. Você não tem o temor de Deus diante dos seus olhos. Com muita frequência tem dissimulado a fim de realizar seus planos que carregam uma consciência violada. Minha querida jovem, a menos que pare exatamente onde está, a ruína estará exatamente ou certamente diante de você. Cesse suas fantasias, a construção de castelos. Pare com seus pensamentos de correr no caminho da loucura e da corrupção. Você não pode associar-se seguramente com os rapazes. Uma onda de tentação surge e se avoluma no teu peito, tendo a tendência de erradicar princípios, virtudes femininas e a verdadeira modéstia. Se você continuar em sua conduta voluntariosa e obstinada, qual será a sua sorte? Ela não fala o que era detalhadamente o problema da jovem. E então eu digo que tanto lá fora como pode acontecer, em quem conhece a verdade é que essa moça era certamente da igreja e tinha esses pensamentos corruptos, mas não sabemos se era prática também. Então, nós vimos ali no passado, nas notas anteriores, que pessoas mais idosas, que já vieram lá de trás com vício, continuam. E hoje a moda também para com as mulheres, infelizmente, lamentavelmente.
não posso entrar em detalhe agora. Também a pergunta 11 diz assim, a última pergunta: como salvar as meninas da corrupção moral? Está falando de meninas ainda. Então, Provérbio 11, verso 22. Vamos ler aqui o que fala a palavra. Verso 22. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Então, você pega uma argola de ouro e põe no nariz de uma porca ou de um porco, e ele vai fuçar na lama, vai fuçar no barro. Ele não sabe o valor do ouro que ele está fuçando ali e conspurcando o ouro. E aqui então fala que uma mulher formosa, que não se domina, que se aparta da razão, é igual a uma porca, que tem o anel de ouro, o seu focinho com uma peça de ouro e vai lá mexer no barro. E aí então a pergunta foi: como salvar as meninas da corrupção moral? Que instrução para quem agora aqui? Para as mães. Orientação à criança 455. Também está no segundo testemunho para a igreja 482. Caso uma menina que acaba de entrar na adolescência, na puberdade, seja abordada com familiaridade por um rapaz de sua idade ou mais velho, deve ser ensinada a indignar-se, tanto com isso que tal liberdade jamais se repita. Quando a companhia de uma menina é frequentemente procurada por meninos ou rapazes, algo está errado. Essa jovem precisa de uma mãe que lhe mostre seu lugar, que a restrinja, ensinando-lhe o que é próprio para uma menina de sua idade. O que é isso daí, então? Aquilo que Paulo fala, passai-vos da aparência do mal. Então, se a mãe percebe que a filha está sendo muito rodeada, muito assediada, e ela é nova ainda, e outros jovens estão ali toda hora, algo não está certo, não está correto, não está bem. Aqui fala que essa moça deve aprender a não aceitar assédio, familiaridade. O que é essa familiaridade? Alguém que fica toda hora ali em cima. Então diz que ela deve fazer o quê? Indignar-se com tudo isso. Assim como uma mulher madura já está bem experiente da vida, e um homem pode vir com assédio, com uma conversa diferente, ela tem que saber como enfrentar a situação. Então a mãe deve passar isso para a filha e ensinar como deve ser. Então eu termino aqui a minha parte. Que Deus abençoe a todos, que possa servir de exemplo, de instrução, de advertência para nós, e que o Senhor possa nos livrar de todos esses males. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.